coloco propositalmente para que você também aprenda a apresentar-se quando você for pregar, tá bom? Então, é claro que nem todas as igrejas nós vamos usar slide, projetor, às vezes nós vamos pregar, só vai usar a Bíblia. Mas se porventura você fizer alguma apresentação, você coloca sua foto, de repente se você quer colocar, pode pôr sua família também, né? Mas vamos lá. Sou pastor titular da Igreja Batista Vinde Adoremos, leitor da Bíblia há mais de 21 anos, então eu leio a Bíblia há mais de 21 anos. Sou casado há 8 anos com a pastora Evelyn Salomão, pai da pequena grande Débora. Sou farmacêutico. A igreja olha para mim e sabe a minha origem, sabe o que eu faço, passa a me conhecer, tá bom? Com a prática você não precisa olhar ali para ler, você vai e fala: olha, irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Wallace, atualmente sou farmacêutico, ou sou pastor integral, né? Se eu fosse pastor integral aqui, não trabalhasse fora. Sou casado, quero apresentar aqui a minha esposa, a minha família e os irmãos que vieram comigo. Pode passar, por favor, Lili. Bom, aqui nós vamos ter uma breve introdução hoje. Quero falar do programa que nós vamos ter hoje. Nós vamos falar sobre consagração e oração pela mensagem. Vamos falar sobre superando o nervosismo, estrutura do sermão, esboço, perfil e imagem do pregador, construindo uma história, que é o seu legado. E aí eu vou compartilhar algumas dicas. Na hora das dicas, se você quiser fazer alguma pergunta, interagir também, seja bem-vinda. E vamos para o encerramento, que aí eu gostaria de orar, amém? Então, para iniciar, pode passar, por favor, Lili. Para iniciar, eu quero dar os parabéns para você que está aqui. A palavra diz que aquele que deseja o episcopado, que é cuidar de gente, pregar a palavra, amém? Cuidar da doutrina. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, você que está aqui por causa do ministério da palavra, eu também aproveito, vocês que são nossas ovelhas, eu olho o rostinho de cada um e vou começar a trabalhar e desenvolver você para isso, amém? Glória a Deus. O irmão Robson, quero honrá-lo, está aqui conosco também, já é de casa, uma honra tê-lo aqui conosco. Bom, então, Romanos 10, 17, é um texto que nós já conhecemos muito, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, irmãos, toda pregação tem um objetivo. Qual é o objetivo da pregação? Pregação. Qual o objetivo da pregação? A palavra de Deus, amém? Com a palavra de Deus, nosso objetivo é gerar fé. Como que eu vou gerar fé no seu coração se eu não for claro? Se eu não pregar claramente? Se sair da minha boca algo e chegar para você distorcido, ou se você não ouvir direito, se o som estiver ruim, se eu estiver falando enrolado, isso não vai gerar fé no seu coração. Tem cultos que a gente vai, que a gente não consegue ouvir e a gente sai do mesmo jeito que entrou. E aí eu não vou entrar no mérito do som, eu vou entrar no mérito aqui do pregador, porque é disso que nós estamos falando, amém? Então se coloque no lugar de pregador. Qual é seu objetivo? Que a palavra chegue aos ouvidos claramente em bom som, amém? Amém. Então nós precisamos ter essa convicção, tá bom, queridos? Porque senão não faz sentido pregar, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então o que eu preciso ter? Eu estou pregando a palavra? Estou. Está sendo bem claro? Está sendo bem claro, audivelmente? Sim. Então, eu já comecei a cumprir meu objetivo. Pode pular, por favor. Então, ainda falando da introdução aqui, qual é o nosso objetivo com esse curso? O que o pastor Wallace tem na cabeça, no coração de trazer isso? Irmãos, talvez seja um pouco estranho quem vê um banner falando assim, curso de pregação. Mas, como pastor, eu preciso incentivar os membros da nossa igreja, amém?
Então eu preciso te incentivar para pregar o Evangelho. E eu preciso te orientar, te ensinar para que você pregue da forma correta. Não só a Bíblia correta, mas a forma de falar, a forma de se portar, a sua postura, o seu caráter. Então eu decidi fazer um compilado. Eu não me acho pregador, tá, irmãos? Eu não sou teólogo, não fiz teologia. O que eu sei da Bíblia é leitura e audição na igreja ou nas igrejas por onde eu congreguei e passei, amém? Claro que eu estudo a Bíblia, mas eu não fui numa faculdade, tá bom, queridos? Então eu não sou pregador, mas eu juntei toda a minha experiência de pregação da palavra, de mais de 15 anos, desde pregar na calçada, no evangelismo, na rua, numa igreja pequena, nunca preguei numa igreja grande, mas preguei numa igreja de médio porte, 400, 500 pessoas. Uma igreja grande eu falaria que seria de 900 para cima, ainda não preguei, mas já preguei em igrejas respeitadas. Por exemplo, a igreja que nós vamos na vigília, eles têm mais de 100 anos de idade, essa igreja. Você sabia disso? A Metodista, eu já preguei lá, nós vamos pregar lá amanhã de novo. Então, eu juntei tudo isso, as experiências boas, as ruins, os erros, os acertos, e trouxe aqui mastigadinho para compartilhar com você, amém? Não significa, meu objetivo não é te transformar num pregador instantaneamente. Pregador é transformado pela unção de Deus, amém, irmãos? Se você não tem chamado, esse curso só vai ser um conhecimento para a sua vida. Mas se você tem chamado, esse curso vai te ajudar, tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Quem forma chamado, pastor, é o Espírito Santo, amém, querido? Eu só quero que você evite erros que eu não tive ninguém para me falar. Eu só quero que você aprenda com os meus erros e com meus acertos e fique melhor ainda, amém? Mas quem vai forjar você é o Senhor durante a caminhada. Então, meu objetivo aqui é ajudar e incentivar os irmãos. Também tenho o objetivo de estabelecer ministros com excelência. Então, para você que vai continuar aqui, esse treinamento não para aqui. Nós vamos ter outros, ainda não temos dado. Mas o meu desejo, quando eu me encontrar com o Senhor Jesus, é falar: olha, esses pregadores aqui eu ajudei a formar, trouxe excelência e apacentei o rebanho de Deus, que é o que a Bíblia diz, amém, queridos? Esse é o meu único objetivo. Conselho aos que desejam ser ministros: tenha compromisso e dedique-se a isso. Às vezes a gente procura um culto de casais para crescer no casamento. Às vezes a gente vai fazer uma faculdade para a gente crescer na profissão, mas nós também precisamos crescer no nosso chamado, amém? Então, dedique-se a crescer nisso, busque isso. Pode pular, por favor. Então, o primeiro tema aqui, eu estou tentando falar um pouquinho rápido, irmãos, porque eu quero ver se a gente faz até umas 9h10, 9h15, depois a gente fica mais um bate-papo. Consagração e oração pela palavra. Então, irmãos, é importante eu te falar uma coisa: não queira pregar se você não receber um convite, tá bom? Você pode querer ser um pregador, tá bom? É super saudável desejar ser um ministro. Deus quer que você deseje, a igreja quer que você tenha esse desejo. Mas o que eu estou querendo dizer é: não seja aquela pessoa que quer forjar uma oportunidade de pregação, que quer se oferecer para pregar, amém? Espere, mesmo que você esteja com muita vontade, que pode acontecer, Deus vai trazer na hora certa o microfone na sua mão, amém? Então, como começa tudo isso? Começa com uma oportunidade. Talvez você vai ter uma oportunidade de pregar na sua congregação ou em alguma outra igrejinha. Talvez você vai ter oportunidade de pregar numa célula, numa casa. É muito raro, diria que impossível, você começar a pregar numa igreja grande. Por que é raro? Toda igreja grande que cresce em números, ela cresce em cuidado e respeito e qualidade. Então, o pastor não vai te dar uma oportunidade se você não sabe o que você está fazendo. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se é uma igreja grande, conceituada, eles vão tomar cuidado.
Então, por isso que é raro ou impossível você sair daqui para pregar numa igreja grande como primeira vez. Amém? Na sua congregação, o pastor te dá uma oportunidade, porque ele não está frisando qualidade da pregação, ele está frisando caráter, seu comprometimento e o seu desejo. Amém? Então você não prega aqui porque você é pregador top, você prega aqui porque eu estou vendo o seu desejo, seu comprometimento e seu caráter. Amém? Muito mais que uma pregação, é a sua vida que prega, é o que você está vivendo aqui que prega. Amém? Então tudo tem o seu tempo. Agora, se você for chamado por Deus, talvez em algum momento Ele te leve para uma igreja, para uma multidão de pessoas, mas você vai ter que estar muito maduro, você vai ter que estar com muito controle daquilo que você fala. E claro, desde a igreja pequena, a célula, a rádio, já preguei em rádio, a empresa, que eu tive a oportunidade num evento de falar de Jesus para pessoas que não são cristãs. Desde qualquer um, do menor ao maior, é o Senhor que te capacita. Amém? Mas nós precisamos crescer nisso para alcançar pessoas diferentes e públicos diferentes. Bom, então, irmãos, quem pode ler, quem trouxe a palavra aí, pode ler para mim Efésios 6, verso 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Olha que tremendo, Paulo nos ensina aqui orar pelo pregador. Ele pede oração para a igreja para que ele tenha, no abrir e fechar da boca dele, ousadia, para que ele faça notório o Evangelho. Então, irmãos, recebeu um convite para pregar? Ah, pastor, mas é no culto de quarta, é no culto mais simples. Ore para que Deus te use e ore para que Ele te dê uma mensagem. Amém? Esse é o início e o básico. Se você esquecer de tudo que eu te falar aqui hoje, todas as regras, de todas as dicas, mas você lembrar de orar e pedir para Deus te usar e te dar a palavra, você já vai estar cumprindo a vontade de Deus. Amém? Então, princípio básico, oração pela palavra, consagração. Esteja em consagração por sua vida. Irmão, a palavra não é só conhecimento. Você não vai numa igreja só para trazer o conhecimento de alguns versículos. Você tem o objetivo de falar a palavra e as pessoas vão ouvir a palavra para gerar fé. No meio do caminho, quando você está professando a palavra, você está declarando a palavra, talvez no mundo espiritual haja demônios distorcendo o que você está falando, para que aquela pessoa não consiga receber fé. Então é muito importante que você esteja em oração e consagração. Amém? Glória a Deus. Ore pela igreja ou local onde você vai pregar. Então, se for uma oportunidade aqui, você como membro já tem uma obrigação de interceder pela sua própria igreja e pelos seus líderes, sim ou não? Sim. Mas vamos supor que você é convidado para pregar em outra igreja. Saiba detalhes dessa igreja. Que igreja que é? Qual é o nome da igreja? Quem é o pastor de lá? Quem é esse pastor? Esse pastor tem vida séria? Essa igreja é séria? Cuidado, irmão. Talvez seja uma igreja que dá mau testemunho, que esteja em escândalo, esteja em adultério, e aí você tem que saber se é de Deus mesmo para você ir lá, ou se você tem que evitar de ir. Amém? Porque às vezes Deus não quer levantar nenhum profeta ali ainda, ou Deus quer usar alguém com outro tipo de autoridade. Às vezes você está ali começando, não tem maturidade ainda, então
mas você está ali com vontade de pregar e você aceita o convite só porque é uma oportunidade e às vezes não é uma oportunidade de Deus para a sua vida. Então ore pela vida dos pastores. Geralmente quando eu sou convidado a pregar, eu quero saber quem é o pastor presidente, o nome da esposa, qual a visão deles. Amém? Esses dias nós recebemos um convite muito honroso de uma irmã aqui, da família dessa irmã, nos convidou para uma igreja bem séria, que eu particularmente fiquei honrado, só que lá os irmãos não oram em línguas. Então, aí acabou que a nossa irmã avisou, falou: olha, nosso grupo é muito respeitoso, a gente toma cuidado, mas só para que vocês saibam, nossa igreja ora em línguas. Aí a pessoa convidou, falou com o líder, falou com o outro, aí falaram: não, então não traz eles para não ter problema. Então o convite foi retirado. Glória a Deus, irmãos. Mas se não fosse retirado o convite, a gente sabe qual é a visão da igreja. Chegar lá, a gente não vai lá para fazer o dom de línguas descer goela abaixo. Não, nós vamos lá com muito respeito e amor, amém? Então vamos supor que o convite não fosse retirado, a gente iria ter orientações aqui. Irmãos do grupo de louvor, nós vamos ministrar, mas cuidado, respeite isso, respeite essa doutrina, amém, queridos? Então é importante saber a visão daquele lugar, porque, irmãos, quem tem que mudar a visão da igreja é Deus, não é a gente, amém? Nós somos apenas os preletores. Então eu não estou indo lá fazer guerra, eu estou indo lá levar a palavra de Deus, amém, queridos? Amém. Na direção do Espírito, com muito respeito. Então nós temos que respeitar o legado do pastor daquele lugar. Então eu costumo saber qual é a visão, o que pode, o que não pode. Aí eu vou orar por aquele momento, amém, queridos? Amém. E aí eu já crio um vínculo, uma aliança de oração, e aí chega lá, Deus me dá autoridade naquela igreja. É como se eu estivesse em casa. Então é tremendo poder se consagrar e orar. Aqui no ponto 2, superando o nervosismo. Eu acho que eu vou pular esse slide, porque todo mundo fala bem. Todo mundo aqui fala tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, se o pastor faltar na igreja, acontecer alguma coisa, vamos falar que é uma coisa boa, tá? Se o pastor está vindo, alguém para o carro e fala: vou te pagar uma churrascaria, mas tem que ser agora. E o pastor não vem no culto. O pastor não ia faltar por isso, tá, irmão? Mas aí quando o culto começa às 6h30, o louvor começa no horário, porque aqui a gente é pontual, amém? Amém. Pela fé, glória a Deus. Amém. Pastor, não sei cadê o pastor, não interessa, eu vou começar. Sou pontual aqui no grupo de louvor. Pastor não chegou, se morreu vai para a glória, depois a gente vê isso, mas nós vamos começar. Amém, irmão? Amém. E aí ninguém vem e nada, e os irmãos começam a falar: quem vai pregar hoje? Será que o pastor faltou? Aconteceu alguma coisa? E aí vem, de repente, o pastor Marcelo, que está aqui, né, com o pastor Wallace, ele chega para você 7:55 e fala assim: irmão, está acabando o último louvor, e Deus colocou no meu coração, ou irmã, pode ser uma irmã, que vai ser você que vai pregar. Aí eu queria que você levantasse a mão, você que é corajoso, fala: pastor, eu não sei o que eu ia falar, mas eu iria. Glória a Deus, 4 irmãos. Levanta alto logo, até a coragem. Aí, aleluia, olha. Metade aí. Deixa eu pregar desse lado aqui, que eu acho que a palavra não está chegando. Irmãos, aqui alguém levantaria a mão, pregaria? Não, mas só porque eu vi nesse lado. Irmão, vou aproveitar e dar um conselho para você. Tenha sempre a palavra do Senhor no seu coração. Amém. Talvez você não vai estar preparado para ter uma pregação. O que é pregação? Pregação é um conjunto de falas que tem a palavra de Deus. Pregação, a gente se prepara. Eu me preparei para vir aqui, eu me preparo para ir nas igrejas, porque eu quero levar uma pregação, conjunto. Eu quero levar casos, eu quero levar versículos, eu quero levar coisas que eu já passei, sentimentos eu transfiro com pregação, amém? Se alguém chegar agora e falar: pastor, o senhor vai pregar ali, talvez eu não tenha uma pregação pronta, mas eu tenho a palavra, então eu vou pregar.
Amém, irmãos? E como eu já tenho o costume de pregar, talvez quem está lá sentado fala assim: eu nem percebi que o pastor não tinha uma palavra. Você entendeu, irmãos? Amém. Já teve dias de eu ir pregar que eu não preparei uma palavra, eu fui na hora, mas eu acostumei assim, amém, irmãos? E por que eu acostumei? Prática. Eu sempre falo aqui, muitas pessoas não acreditam, mas eu não era uma pessoa para estar aqui falando em público. Eu sou tímido, irmãos. Eu sou extremamente tímido. Eu acostumei, eu me desafiei, porque eu acreditava que eu tinha que honrar a Deus com essa minha luta contra a timidez. Hoje eu falo, irmãos, hoje eu posso pregar. O pastor Marcelo está aqui, a gente já fez programas na rádio, já imitei voz infantil, programa de velho, programa de novo, mas eu sou tímido. Se você me observar num lugar que eu não conheço pessoas, eu vou ficar quieto. Mas aqui eu acostumei, não é que eu não tenho frio na barriga. Então, pastor, como ter uma estratégia aqui para aumentar a confiança? Irmão, tira o foco das pessoas, foca um pouco mais na sua entonação. Você tem o poder de vida e morte na sua entonação. Isso eu aprendi na empresa, irmãos. Olha que até o nosso tipo de trabalho é uma permissão de Deus para nos aperfeiçoar. Eu tinha uma supervisora que toda vez nos feedbacks, eu trabalhava com atendimento, ela falava: Wallace, você é educado, você fala bem, só que você parece que tem medo de falar no telefone. Todo mês eu já sabia que eu ia ouvir um feedback sobre a minha entonação, porque eu começava: alô, daqui a pouco eu ia se esconder. Então, irmão, tenha coragem. Tem algumas irmãs aqui preciosas que em casa dá uns tapas na mesa para falar com o marido. Tem alguns irmãos aqui preciosos que na igreja é uma flor de pessoa, mas em casa dá uns tapas na mesa para falar com a esposa. A Leandra fez assim, acho que ela estava apontando, né? Estava mandando relógio. Ai, que susto. Você está entendendo, irmão? Então há um poder dentro de você que em algum momento é ativado e você grita, seja na hora do nervoso, da braveza. Você precisa aprender a ativar isso na hora da palavra, não com raiva, mas você tem que ativar a entonação. Segunda dica que eu te dou: prepare-se. Por quê, irmão? Se você não se preparou, se você não fez um esboço, você não anotou os versículos, não decorou os versículos, não pôs no coração, quando você subir aqui, além do nervosismo, você vai ter outra preocupação. Qual preocupação? O que você vai falar que você não sabe, você não se preparou. Agora, se você já está preparado, irmão, você só tem que lutar contra o nervosismo. É um inimigo a menos. Agora, tem gente que vem, não se dedica, não se prepara, chega aqui e tem o nervosismo, tem a crítica, tem os irmãos olhando e não sabe o que vai falar. Então, quando passar o nervosismo, você vai aprendendo. Daqui a pouco você começa a tirar as coisas do coração. E aqui eu vou dar uma dica. Eu sei que cada um tem um jeito, tá, irmãos? Faça do jeito que você achar melhor. Mas na minha humilde opinião, ler na hora da pregação, escrever, trazer vários papéis, caderno, isso mais te atrapalha do que te ajuda. Coloque pontos. Eu estou falando muita coisa que não está anotada ali. Você percebeu por quê? O que eu estou falando já está no meu coração. Eu trouxe pontos para eu lembrar os pontos. Mas se eu for ficar lendo aqui, você dorme. Você vai embora. Já é difícil ouvir uma hora de palavra. Imagina você ficar lendo aqui, é ruim. E você fica nervoso, você percebe que a igreja não está interagindo, você começa a ficar tenso. Você entendeu? Então, guarda no coração: pastor, mas e se eu esquecer? Glória a Deus, irmão. Deus vai te lembrar o que você precisa falar. Amém? Puxa do coração, como se fosse uma conversa. Pastor Marcelo, tudo bem? Poxa, querido, eu queria tanto te dar um conselho hoje, porque eu estava meditando sobre o amor na palavra. É isso que eu vou falar hoje, é o amor, amém?
Mas estou aqui numa conversa. Olha, lá em Coríntios 13, fala que o amor é paciente, né? Às vezes, pastor Marcelo, a gente é impaciente com as pessoas. Tá bom, eu estou falando que está no meu coração, não preciso ler. Amém? Você lê bastante em casa. Aqui você tenta não ler, porque se você ler, vai ser uma pregação ruim, travada. Amém? E você vai ficar tenso. Então, fala o que está no coração. Cada um de nós aqui tem pelo menos 2 horas de conversa sobre algum tema. Pastor, mas eu vou falar fora da ordem. Fala do jeito que está no seu coração. Amém? É diferente de estudo, tá, irmão? Estudo você precisa ler mais. Você precisa trazer frases, você precisa trazer tópico, versículos, tá bom? Geralmente você vai ver na quarta que a gente é um pouco mais maçante, porque é um estudo, então tem que ser mais completo. Agora, pregação, você não vai dar texto, você vai transferir do Espírito através da sua vida. Amém? Amém? Por isso que às vezes no estudo a gente sai com sono e cansado. Numa pregação a gente sai revigorante, porque é Deus falando conosco. Amém? Por isso que na sua casa, muitas vezes lendo a Bíblia te dá sono, porque você está empurrando conhecimento. Conhecimento é bom, é necessário, mas é diferente de Deus vir e trazer uma revelação rápida. Você levanta, você se renova. Amém, queridos? Então precisa dividir essas coisas. Outra dica que eu te dou: olha, está nervoso? Olhe para um ponto fixo ou uma pessoa. Por exemplo, a minha primeira vez aqui eu estou nervoso. Eu olho aqui, vamos supor que eu conheço alguém. Eu conheço a Liana. Então eu vou olhar só para a Liana, vou falar para ela. Porque se eu olhar para a Jéssica, não conheço, não tenho amizade, eu fico nervoso. É um exemplo, tá, irmãos? Então pega um ponto fixo. Não conheço ninguém? Pega o extintor. O extintor, eu estou olhando aqui para ele. Se eu errar, ele não vai me criticar, ele não vai fazer cara feia. Amém? Amém. Então é uma técnica, tá, irmão? Pega um ponto fixo. Evita ficar muito olhando para baixo. Ó, por isso que é bom você ter no coração, porque senão você vai esquecer o que você falou. Pastor, estou tão nervoso que eu esqueci. Ora, faz um quebra-gelo. Daqui a pouco você começa a lembrar. E ó, vou falar, acontece comigo até hoje. Tem hora que eu esqueço que eu ia pregar. É normal, irmãos. Às vezes você sobe aqui, parece que alguém tirou da sua cabeça e do seu coração que você ia pregar. Aí vem o nervosismo. Além do nervosismo de ser a primeira vez, de ter pessoas, vem um outro nervosismo que você fala: e agora? Eu esqueci. É outro nervosismo. Então o que você faz? Faz um quebra-gelo. Geralmente, irmãos, por isso que é bom você conhecer a igreja. Se é uma igreja que não é muito religiosa, você pode até fazer uma brincadeira. Você chega, brinca com algum irmão. Não precisa ser uma brincadeira de tirar sarro, pode ser algo simples. Falou: irmão, gostei da sua camisa aí do Rust. Que top, hein? Nem Salomão e toda a sua glória, todo mundo vai rir, você já vai ficando mais tranquilo. Você entendeu, irmão? Aí você começa a lembrar o que você vai pregar. Converse, seja você, seja simples. Outro detalhe: nas primeiras vezes, evite alimentos que aceleram seu coração, evite café, chocolate. Entendeu, irmão? Por quê? Você ainda está no começo, você está aprendendo, você está nervoso. Já me deu dor de barriga na hora de pregar, irmãos. Isso é a parte pior da vida de um pregador. Porque se é na sua igreja, irmão, você vai passar vergonha, porque ninguém nunca vai esquecer. Se é na igreja de alguém, é pior. Então, irmão, fique tranquilo. Aí aproveita que eu lembrei que está escrito: evite tomar muita água, porque imagina se você está pregando, nervoso, te dá vontade de ir no banheiro, na hora da pregação, irmão. Então, chegou na igreja, está faltando 1 minuto para começar o louvor, vai no banheiro de novo, lembre-se disso. Porque daqui meia hora, 40 minutos, é chato você ir no banheiro antes da palavra. Mas se precisar, pastor, eu fui na hora que eu cheguei, começou o louvor, eu fui, estou aqui, está acabando o louvor, é eu que vou pregar, vem de novo aquela vontade. Vai no banheiro. É melhor ir. Evita, mas se você tiver, vai.
Não fique com vergonha, é melhor você ir do que você subir e não aguentar, ou fazer lá em cima. Tem gente que fica nervoso e faz xixi na roupa. Já aconteceu comigo, irmão. Já aconteceu comigo. Não, é verdade, irmão. É engraçado, mas todo mundo acontece, todo mundo entende, mas pode ser traumatizante para você. Amém? Então, faça um quebra-gelo. Minha primeira pregação no Parque América. Escute isso. Minha primeira pregação no Parque América, eu saí decidido que nunca mais eu ia pregar. Eu saí frustrado. Saí de lá bravo com o pastor, falei, não é meu chamado, nunca mais eu subo nesse púlpito. Porque eu fui pregar, me preparei. E o pastor Disseu me deu oportunidade na escola dominical. Você tem que pregar 1h30. 1h30, não é regra, porque se acabar antes, os adultos têm que ficar esperando as crianças que têm que ter aula 1h30. Então tem que ser 1h30, 1h40 de pregação. Subi eu lá para pregar, me preparei, orei, jejuei. Fiz um quebra-gelo. A igreja gostou. Eu estou indo bem. 15 minutos de pregação, fiz outro quebra-gelo. Nós temos o pastor Disseu que é muito crítico, né? Diferente de todos os pastores que a gente convive, que nos incentiva, que são mais flexíveis. O pastor Disseu não é assim, é o jeito dele. Amém? Eu aprendi outras coisas boas com ele, mas ele já fez eu ficar muito chateado várias vezes. Sabe o que ele falou? Ele falou, você está muito comedinha aí. Na hora do culto, irmão. Aquilo me travou. Eu fiquei tão nervoso que tudo que eu preparei para mais 1 hora, eu falei em 15 minutos. Graça e paz, irmãos, agradeço a minha oportunidade. Preguei 25 minutos. Desci, o pastor Disseu falou, Nananina, não, pode subir, você tem mais 1h20. Nossa. Só que aí eu tinha um problema. Qual o problema? Que tudo que eu preparei, eu tinha falado. Eu comi o esboço com tudo. Mas por obediência, irmão, por isso que eu falo, quem é obediente sempre vai ter o favor de Deus. Irmão, não importa se uma autoridade está certa ou errada, obedeça porque Deus é com você. Eu subi pela fé aquela escadinha e falei, Senhor me ajuda, abri a Bíblia em algum outro lugar, que eu nem me lembro. Falei, irmãos, eu trouxe um pouco sobre esse assunto, agora eu queria entrar em outro assunto. E preguei mais 1 hora, cegamente, não sei o que eu falei. Quando eu desci, um monte de irmão veio e falou, uau, eu não sabia que você já pregava. Eu falei, nem eu, não pregava, não, primeira vez. Não, você está brincando. Eu lembro que a irmã Lucy, do Reginaldo, né, falou, uau, você já pregava, você está brincando comigo. Eu falei, não, é a primeira vez que eu prego no público. Então Deus honrou, amém? Mas ali eu tinha um pouco de leitura bíblica, conhecimento, fiquei nervoso, Deus me deu graça e eu continuei, foi uma boa palavra, amém? Mas eu saí de lá bravo, irmãos. Eu falei, pastor, você não podia ter feito isso comigo. Eu tive um trauma daquilo. Eu falei, não é meu chamado, eu não gosto de fazer isso, eu não quero fazer isso. Um dia a gente estava no sítio, acho que 1 ano depois, o pastor Disseu foi, sentamos numa mesa e começamos a falar da palavra. E ele falou assim, você é um ótimo pregador, você tem chamado, só que aquele dia você estava brincando muito e eu precisei te exortar. Mas não desiste do seu chamado. Eu quero te pedir perdão, pastor, que você falou para mim. Eu acabei te atrapalhando. E eu falei, amém, está perdoado. Eu saí de lá com aquele peso retirado das minhas costas. Então, irmãos, o que eu aprendi com o pastor Disseu? Que a gente não pode falar certas palavras. Sabe uma palavra que a gente usa? Ele falou lá nesse dia. Puxa saco. Ah, você é muito puxa saco. O pastor Disseu falou para mim, essa é uma palavra torpe. Você não deve usar. Na minha cabeça era uma palavra comum. Eu sei que é uma palavra torpe
para quem tem uma malícia. Mas o nosso dia a dia é comum os irmãos usarem, sim ou não? Por isso que eu estou usando aqui. Mas o que eu aprendi através disso? Que determinada igreja, se for uma igreja de pessoas mais velhas, um pouco mais religiosa, eu não posso usar. Isso foi bom para a minha vida. Tem um pastor amigo meu que ele falou: Wallace, você cabe em qualquer igreja, você pode pregar em qualquer igreja, porque você sabe ser mais espaçoso, mais livre, e você sabe se conter mais. Então você pode pregar em qualquer igreja que você consegue ser respeitoso. Mas isso é fruto de pastores que passaram na minha vida e me exortaram, amém? Me orientaram. Eu fiquei bravo, não gostei, mas foi muito bom isso para a minha experiência. Seja simples, seja você, amém? Pode passar. Que horas que são, pastor? Eita Jesus, 9 horas? Jesus amado. Estrutura. E agora eu fiquei preocupado. Estrutura do sermão, esboço. Eu posso mandar para cada um, tá, irmãos? Mas, olha, se apresente. Então, chegou na igreja, fale quem é você. Eu já dei uma prévia aí da apresentação. Se você levou irmãos com você da sua igreja, da sua família, apresente eles, cite o nome, agradeça a oportunidade, amém? Agradeça a confiança para o pastor. Se a sua esposa, o seu marido ou alguém importante não pôde ir com você, mencione essa pessoa. Às vezes eu vou, a pastora Evelyn, não é comum ela não ir, mas acontece. Irmãos, a pastora Evelyn mandou um abraço. Isso é sinal de respeito, de unidade com a sua família, amém? Irmãos, como que deve ser feito um sermão básico? Primeiro, seja bíblico, introdução e tema. Fale a introdução, qual o seu objetivo, do que você vai falar? Então, por exemplo, irmãos, eu vou falar do amor de Deus. Deus me deu uma palavra sobre o amor de Deus. Eu creio que Deus vai falar com você. Introdução, amém? Texto base, que é o texto mais importante, chave daquela pregação. Cite ele, leia ele, e depois você pode colocar alguns tópicos. O que você quer falar do amor? Motivo pelo qual nós temos que ter o amor. O amor causa tal situação. A falta de amor é isso. O ódio. Tópicos. Falou do tópico, você pode citar outros versículos, ler outros versículos. Cuidado para não ficar maçante. Coloque versículos dentro do tema. Confronte os versículos. Pesquise se aquele versículo que te tocou, ele quer realmente falar isso. Pesquise o contexto dele, porque tem gente que vai lá, joga no Google, versículo sobre amor, pega qualquer um, vai lá ler, está errado, né? Já temos casos, né? Aquela música, tem um louvor, cantores respeitados cantam, a tristeza salta de alegria diante de Deus, né? O louvor fala diante de Deus, mas o versículo que fala isso é em Jó. Fala do Leviatã, que diante do Leviatã até a tristeza salta de alegria. Pastor, mas eu queria falar algo de alegria diante de Deus. Então busca os salmos. Na tua presença há abundância de alegria. Tem também, mas vai ver contexto, vai estudar a origem, porque às vezes você acha que é de Deus, está falando do inimigo, é um atributo do inimigo, né? Tem coisas que o inimigo tem atributo que nós também temos. O inimigo é astuto, você também é astuto em alguns momentos, sim ou não? Inteligente, sábio, sim ou não? Então, só que a gente tem que ir lá ver de quem que o texto está falando. E aí você faz um desfecho, né? Uma conclusão. Isso é uma estrutura base. Depois, se você pegar a prática, você acrescenta mais coisas, põe um louvor no final, faz um teatrinho. Às vezes eu chamo alguns irmãos para me ajudar, porque traz uma sintonia maior, explica melhor, mas isso é básico. O que mais? Deixa eu ver aqui. Pesquisa, confronto, respeite o tema dado pela pessoa que te convidou. Eu já vi, irmãos, pregadores que desonram.
Ah, o pastor falou que era para pregar de amor, mas Deus falou comigo, eu vou pregar sobre prosperidade. Irmão, cuidado. Alguém que estava orando por aquele culto sentiu de dar um tema, não desrespeite isso, a não ser que a pessoa falar, olha, o tema é tal, mas fique na liberdade, se quiser entrar no tema ou não, fique livre, aí você fica livre, amém? Se atente ao tempo que foi ofertado para você. Se é meia hora, pregue meia hora, irmão. Não passe, amém? Não passe do tempo. Verifique o tipo de culto, o evento, o tipo de igreja, o tipo de público. Irmãos, tem lugar que você não pode usar qualquer linguagem. Tem lugar que você precisa ser mais precioso. Você precisa ser mais cuidadoso. Tem certos lugares mais simples que se você for pregar bonito ninguém entende. Você tem que ser mais claro. Cuidado com os exemplos. Amém? Por exemplo, o meu pastor, meu mentor, ele tem um Audi. Irmão, se ele for pregar numa igrejinha lá no Ibuguaçu, simplesinho, ele chegar com o Audi dele, talvez ele vai gerar escândalo. Amém? Para nós, talvez um Audi comum. Você entendeu, irmão? Cuidado com as suas roupas adequadas. Não preciso falar que não deve ir com roupa vulgar, mas eu quero falar aqui: use roupa adequada. Amém? Você vai, por exemplo, numa Assembleia de Deus, os irmãos valorizam gravata. Tem Assembleia de Deus antiga, que se você não for com sapato de amarrar, eles te criticam. Hoje mudou muito, mas tem essa história. Agora, você vai pregar de repente lá na igreja do pastor Ricardo. Se você for assim, talvez você está exagerando. Você tem que ir com uma camiseta mais florida, mais tranquila. Não que os irmãos vão, mas você vai chegar lá de terno e gravata e vai falar: poxa, ninguém. Então, irmão, pesquise antes, veja a linguagem da igreja. Não queira ser mais que as pessoas, amém? Fale a mesma linguagem, gente simples, né? Agora, você vai pregar lá na Assembleia Legislativa. Opa, põe uma gravata, fale uma linguagem mais coloquial, use certos termos. Evite evangeliquez, né? Ovaço, terra santa, irmão. Às vezes eu falo propositalmente, porque eu sei que a igreja vai captar a mensagem, que é uma brincadeira, amém? Mas se você for em certas igrejas, você vai brincar, eles não vão entender e vão ser ofendidos, amém? Então use a linguagem correta. Pode passar, por favor. Perfil e imagem do pregador. Eu estou achando que nós não vamos acabar antes das 10. Perfil e imagem do pregador. Primeiro ponto, irmãos, seja você mesmo. Tem muitos pregadores na internet que a gente olha, né? Cantores gospel, a gente fala: eu queria ser igual, eu queria ter essa voz, né? Eu queria parecer com esse cara. Irmãos, seja você, crie uma identidade sua. Seja você. As pessoas têm que te amar pelo que você é. As pessoas têm que amar o pastor Wallace pelo que ele é, pelo tipo de pessoa que ele é, o que ele fala, a voz dele, o jeito dele brincar, o jeito dele dar bronca. É esse cara que eu quero ser, irmão. Você tem que ser você. Não imite pregadores, não imite pessoas do louvor, não imite gente famosa, amém? Imite o caráter dos seus pastores. Amém? Mas o jeito não, seja você, não pregue igual o pastor Wallace. É claro, você me ouve todos os domingos, chega uma hora que você vai falar igual. Quem patrocinou uma pizza? Chega uma hora que você vai falar igual, mas não tenha isso intencionalmente para plagiar. Se você ficar parecido, amém, glória a Deus. Às vezes eu posso falar alguma coisa parecida com o Dirceu, com o apóstolo Ricardo, quem sabe eu tenho um áudio, né? Aleluia, brincadeira, mas glória a Deus, irmãos, amém? Mas eu não posso ficar querendo ser ele intencionalmente. Ele é ele, eu sou eu, você é você. Roupas adequadas, já falei. Seja sério e respeitoso, mas seja tranquilo, irmão. Não seja antipático. Não queira ser o espiritual mostrando que você é bruto, não, irmão. Vá conforme a igreja. Se é uma igreja alegre, avivada, seja simpático.
seja alegre, cuidado com as brincadeiras, mas seja livre para isso, amém, irmãos? Não seja muito repetitivo. Use, mas não abuse das linguagens corporais e não abuse das brincadeiras. Então, irmão, é bom você usar linguagem corporal, é bom, é legal, mas não abuse. Paz, irmã, Deus abençoe. Depois a irmã continua no videozinho. Tá, manda para mim também. Pode deixar. Então, irmãos, use, mas não abuse, tá bom? Tenha temperança, não fique repetitivo, porque cansa. Leve coisas diferentes, fale de um jeito diferente, pense sempre como falar. Às vezes a mesma coisa que você vai falar tem 10 jeitos diferentes de falar, e às vezes tem um jeito melhor do que aquele que você preparou para falar, amém? Mantenha-se calmo, controle as suas reações. Irmãos, deixa eu pegar esse ponto. Se você estiver pregando e alguém te interromper, talvez você está acostumado, você tem o controle da situação. Mas e se você não tiver controle? Você vai talvez bater na rocha, você vai ofender talvez alguém. A pessoa está lá no auge da pregação, você se empolgou, Deus te tocou, te tomou, você está ali, aleluia, naquela entonação boa, falando, revelando, trazendo, e alguém fala assim: ô pastor, mas qual texto mesmo você leu? Aqui não acontece, né? Eu estou falando só para os irmãos terem a noção. Mas e aí, irmãos? Tenha controle. Amém, querido? Daqui a pouco a gente lê. Espera aí, deixa eu continuar aqui na revelação. Ou para, lê. Entendeu, irmão? Mas nunca falou, querido? Não atrapalha, não. Você toca. Não faça isso. Amém, irmãos? Engole o choro. Perdeu. Você perdeu já. Né? Assume que você perdeu ali e retoma, né? Brinca. Falou, abençoado. É no texto tal. Não ouviu agora? Viu? Olha que nem a Deborinha. Você viu? Você ouviu? Mas volta aqui com classe. Não ofenda ninguém. Pode ser que você... Isso aqui é fichinha, tá, irmão? Pode ser que você está pregando e alguém fala assim: ei, eu não concordo não, pastor. O pastor Ricardo já passou por isso. Eu já vi ele passando por isso. E aí, irmãos? Você deixa de pregar? Você perde a estabilidade que você tinha, ou você mantém o foco? Mantenha o foco, queridão, eu te respeito, mas eu vou continuar falando o que Deus colocou no meu coração. Esteja já preparado para isso, amém, irmão? Já vai preparado. Esses dias eu vi o Cláudio Duarte, eu achei ele muito preparado, é claro, né? Ele está preparado. Mas olha só, ele pregando em algum lugar, um homem levantou a mão e falou assim: pastor, por que o senhor só fala para as mulheres? Puxa a sardinha para as mulheres? O senhor é machista? Falou alguma coisa assim. E ele, assim, parecia que ele estava esperando. Ele tinha uma resposta boa. E é esse o conselho que eu dou para você. Esteja esperando alguém te afrontar. Quando você fala alguém fala: não concordo. Onde está na Bíblia? Esteja preparado. Amém? Por isso você tem que confrontar o versículo, porque você pode não lembrar de cabeça, mas você sabe que tem. E com calma você encontra e mostra para a pessoa: esteja preparado. E ele falou assim: querido, eu falo mais para mulheres porque o universo das mulheres tem mais respaldo, é um universo que tem mais... Ele usou uma palavra lá, ele falou: o universo feminino é melhor, tem mais conteúdo, eu me dedico a isso. Mas eu não sou contra o homem, contra a mulher. Mas ele foi assim, ele foi respeitoso com o rapaz, com o senhor. E se eu fosse esse senhor, eu falava: nunca mais eu atrapalho o culto de ninguém. Porque ele deu um assim, com luva de pelica. Ele respondeu, ele não ficou nervoso e nem se sentiu ofendido. O que acontece, irmão? Às vezes quando a gente é imaturo, a gente pega e fala assim: ah, você está se levantando contra Deus. Foi Deus que... Para, irmão, não vai por esse caminho. Se acalme. Tenha controle a sua reação. Amém? Não debata. Se alguém gritar e falar: pastor, tira o microfone dessa pessoa, não debata. Fala: querido, eu estou aqui,
submisso ao meu pastor e ao pastor da casa. Pastor fulano, o senhor gostaria que eu parasse de pregar? Ou o senhor quer que eu continue? Você entendeu, irmãos? Esteja preparado para isso. Amém? O pastor Júnior Trovão, também vi um videozinho dele, achei muito tremendo. Ele está pregando, vem alguém, começa a orar em línguas e fala: você está em pecado. Ele ouviu, pegou e falou assim: querido, me fale qual é o meu pecado. E aí a pessoa ficou sem graça, saiu. Ele falou: continuo pregando? Posso continuar? Continuou pregando. Então, tenha um alvo, não se abale. É claro, você vai ficar nervoso, é claro, vai ser difícil, mas esteja preparado para isso. Amém? Irmãos, eu estou falando aqui coisas hostis que pode acontecer por aqui. É claro, nós estamos em casa. Se você errar, ninguém vai te chamar de falso profeta. O máximo que eu te peço é que você seja uma pessoa corrigível. Depois eu vou te chamar, nós vamos bater um papo e falar: isso aqui não, você não precisava ter falado, isso aqui você errou. Amém? Porque é o meu papel. Mas ninguém vai te expor, pedir para desligar seu microfone. Fique em paz, amém? E se você é maduro, errou, chega aqui e fala: irmãos, errei, falei isso aqui, falei demais. Irmãos, isso só demonstra maturidade na sua vida, amém? Amém. Bom, seja sempre humilde, irmão. Não chegue lá e fale: irmãos, estou acostumado a pregar. Eu falei aqui, irmão, já preguei em rádio, já preguei em igreja. Eu estou te treinando, amém? Mas eu não preciso chegar numa igreja e dar meu currículo. Sou pastor da igreja Vinde Adoremos. Nós estamos agora indo para 100 membros. Amados, eu costumo pregar em conferências internacionais. Amém? Não, amém? Seja simples. Quando você chegar, sente no último banco. Alguém vai te trazer para frente. Deixa as pessoas. Jesus ensinou isso. Deixa as pessoas te honrar. Não se auto-honre. Amém? Amém? Não se auto-promova. Tem lugar que eu vou, eu fico quietinho. Ninguém sabe que eu sou o pastor que vai pregar. Eu fico quietinho. Às vezes tem gente que me cumprimenta assim: paz, irmão. Depois da pregação, que palavra, hein? Rapaz, Deus falou demais, hein? Aí nas próximas vezes que você chega, irmão, as pessoas já falam: olha, chegou aí. Ou seja, a gente foi num culto de surpresa, estava tendo escola bíblica, chegamos, eu e a pastora, o preletor falou: opa, agora vai ficar difícil, chegou uma autoridade aqui, o pastor quer pregar? Eu falei: não, vim para te ouvir, querido, vim para receber. Humildade, amém, irmãos? Deus é que te honra. Amém? Não se promova, sente ali na fileirinha, fique esquecidinho. Alguém vai vir e vai falar: opa, você tem honra, você é chamado, opa, vem aqui para frente. Amém? Amém? Seja simples, deixe que o Senhor te honre. Pode pular. Ainda no perfil e imagem do pregador, sua capacidade de se comunicar efetivamente deixará um impacto duradouro no seu público. Olha só que tremendo, irmãos. As pessoas que estiverem pregando, elas não querem ver você falando palavra bonita, nem sendo estrela, nem fazendo teatro. Elas querem única e exclusivamente que você pregue a palavra claramente. Aquilo que você tem para falar seja expressado claramente. Amém? As pessoas vão dar testemunho. Eu gosto de ouvir tal pessoa, porque ela é clara, ela é objetiva. Amém? A comunicação eficaz envolve não apenas a entrega de uma mensagem, mas também a ressonância com as experiências, os valores e as emoções de quem está ouvindo. Irmãos, olha que tremendo. Se você está pregando uma palavra que você pegou o esboço na internet e pregou bonito, bem pregadinho, bem faladinho, você foi um bom pregador. Mas se você trouxe uma palavra que Deus pôs no seu coração, que é envolvida com vida, você viveu aquela palavra, você tem experiência com aquela palavra, você passou por momentos que aquela palavra falou no seu coração. Quando você está pregando aquilo, ela começa a atingir emoções das pessoas que estão envolvidas e traz uma ressonância. É como se a palavra não fosse uma onda sonora, ela fosse uma água e a igreja fosse uma piscina, ela enche e toca a todos. Então isso nós chamamos de unção. Você pode ser um coach que fala bem,
Você pode falar a palavra com autoridade, porque você vive, e aquilo tocar pessoas e até emocionar pessoas, amém? Então é importante pensar sobre isso. Pastor, eu estou com uma palavra aqui que eu achei legal, mas eu tenho no meu coração uma palavra que eu não estou achando legal. Mas qual que é a verdade na sua vida? Ah, mas vai ser muito simples a pregação. Prega essa. Essa que é a verdade, para vocês terem experiência com ela. Nem que você chegue aqui e fale assim: irmãos, estava saindo de casa e li Provérbios que a resposta dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. E chegou lá na empresa, irmãos, eu fui humilhado pelo meu chefe, mas eu lembrei dessa palavra e tratei ele bem, e no final de semana ele me pediu perdão e eu fui promovido. Uau, foi simples, não foi? Às vezes você nem foi promovido, mas irmãos, eu lembrei dessa palavra e tratei meu chefe assim, eu percebi que ele ficou constrangido. É a verdade, do que você pegar e recitar um monte de versículos bonitos que você não viveu ou não teve experiência. Pode pular. Cresça nisso. Conselho para você: cresça nisso. Procurar viver a palavra. Construindo uma história. Irmãos, eu não coloquei coisas básicas aqui sobre não mentir, não inventar coisa no púlpito. Amém? Não creio que nem precisava pôr isso. Você vai ter uma imagem, uma identidade, que as pessoas vão começar a te conhecer. Hoje é fulano de tal ou fulana de tal que vai pregar. Ixi, já sei como que é. Então pense sobre isso, assista as suas pregações. Vai lá, se a igreja gravou o áudio ou o vídeo, vai lá e assiste depois 2, 3 vezes. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o sermão começa a ficar bom quando é pregado pela 15ª vez. É por isso que esses pregadores pregam bem, porque um sermão dele, ele já pregou 30, 40, 50 vezes em igrejas diferentes. Por isso que não dá para concorrer o Hernandes Dias Lopes com o seu pastor local, que trabalha 10 horas na empresa, segunda a sexta, e tem que ter uma palavra nova toda quarta e todo domingo. Amém? Agora, por experiência própria, irmão, eu tenho experiência com a palavra, então em alguns lugares eu prego tremendamente, porque às vezes aquela palavra eu já vivi, Deus já me usou em algumas igrejas diferentes, então eu começo a aperfeiçoar ela. Amém? Então pense nisso. Dedique-se sempre ao amor, valorize cada convite, mesmo que seja um culto caseiro, mesmo que seja para pregar na calçada. Se está no seu coração, cresça nisso. Busque conhecimento, faça a sua parte. Deus fará a parte dele, derramando unção e te guiando desde igrejas, rádios, púlpitos, hospitais, comunidades e ruas. Mantenha a linha. É bom mudar, mas não seja inconstante. Deixa eu pegar esse ponto. Irmão, mantenha uma linha de raciocínio, de posição. Evite ser aquela pessoa que, essa semana eu quero raspar o cabelo, na outra semana eu quero pôr uma roupa rosa, amarela. Tenha um estilo de vida. Seja uma pessoa constante em tudo, nas suas palavras, nas suas promessas, no seu estilo de vida. Não seja aquela pessoa que ninguém sabe o que vai ser. Ai, meu Deus, a irmã Simone está vindo hoje para o culto. Que cor de roupa que ela vem? Misericórdia. Só uma brincadeira, tá? Agora, a irmã Simone está vindo para o culto. A gente já sabe, não tem surpresa na vida da irmã. Ela é a mesma pessoa sempre, amém, irmão? Então, se você for uma pessoa inconstante, as pessoas até podem acreditar que Deus está na sua vida, mas ninguém vai querer te convidar para pregar, porque não sabe se você vai estar em Deus ou fora de Deus, amém? Seja sempre obediente aos seus pastores, irmãos que são referências. Às vezes tem irmãos que não são pastores, mas são sábios, são exemplos. Procure ouvir conselhos dessas pessoas mais maduras. Tenha alguém de referência que fala na sua vida,
que você vê que é maduro, que tem bons conselhos. Tenha pessoas assim. Não vá a lugares que não tenham testemunho. Irmão, tem um certo lugar que eu fui pregar, e em conversa com o meu mentor, ele falou: olha, você sabia que esses líderes são mal falados na região? Que eles são, como que eu posso colocar? Eles são pessoas caloteiras, difamados. Imagina quando você for pregar, qual foto vai estar no banner daquela igreja mal falada? Tudo. Quem olha vai falar: é igual, anda junto, faz as práticas. Tem pastores que estão em adultério, muita gente sabe, às vezes a igreja dele não sabe, mas muita gente de fora sabe. E aí você põe sua foto lá naquela igreja que o pastor está em adultério. O pastor está fazendo algo errado. Você entendeu, irmãos? Então, cuidado, converse antes. Pastor, recebi um convite. Tem irmãos que chegam para mim e falam assim: pastor, estou indo em tal igreja, estou comunicando. Eu falo: amém. Está comunicando? Quem sou eu? Não é verdade? Agora, pastor, eu estou indo em tal lugar, o que o senhor acha? O senhor me abençoa? Quando eu vou pregar em algum lugar, eu falo com o meu mentor, meu pastor: querido, ore por mim, estou indo pregar em tal igreja, o senhor me abençoa? Abençoa. Agora eu posso falar para ele: estou comunicando que eu estou indo. Resta o que para ele? Resta ele falar alguma coisa? Não. Você está só comunicando. Amém? Então, quem sou eu para falar alguma coisa? O respeito e reconhecimento virão com os anos. Não jogue fora da noite para o dia. Irmão, ministério, você está construindo um legado. As pessoas sabem que você é sério, que você tem caráter, que você leva a palavra. Vão começar a te convidar. Você vai pregar em muitos lugares. Às vezes, por uma atitude ou um pecado seu, você joga anos de legado fora. E aí, para reconquistar, como que faz? Pastor, se tiver alguém que prega aqui no púlpito, pecar, se arrepender, ele volta para o púlpito? Querido, se ele pecar, se arrepender, nós vamos perdoar e vamos olhar a conduta dele. Nós queremos ver frutos de arrependimento. Pode ser que ele volte, mas isso vai demorar muito. Por quê, irmão? Porque quem prega tem que ser testemunho. Então, eu pequei, pastor, eu errei, falhei. Então, se arrepende, se arrependeu de coração, nós perdoamos. É nosso papel perdoar, é nosso papel levantar. Mas a parte de ensino, púlpito, louvor, ministérios aparentes, que são exemplos, por enquanto não. Até quando? Até que eu veja frutos de arrependimento. Pastor, se vier alguém que foi rebelde, falar: pastor, chegou aqui alguém que foi rebelde, você tem 2 minutos para se arrepender. Pastor, eu falei mal da liderança, tem 2 minutos para se arrepender. Mas para voltar para o púlpito, você pode se arrepender, você está perdoado, você vai sair daqui, nós podemos comer pizza junto, mas púlpito, eu vou analisar a sua vida, porque é algo muito sério, amém? Então fiquem tranquilos, mas qual é o meu conselho? Evitem, cuidado, se santifiquem, evitem não só o pecado, mas cuidado com o que você fala, amém? Sejam reconhecidos por pregações bíblicas, amém? Se alguém tiver que falar da sua pregação, é que você usou Bíblia. Vou dar um exemplo aqui, não é puxando sardinha, mas o João, a pregação dele foi 1h30 mais ou menos, sim ou não? Podemos até concordar que ele podia ter pregado meia hora menos, sim ou não? Podemos concordar. Mas, irmão, o que marcou dessa pregação é que ele falou a Bíblia. Então, se você quiser se levantar contra um pregador desse e falar que ele pregou muito tempo, que ele se atrasou, que ele gaguejou, você pode falar o que você quiser. Agora, se você falar da mensagem dele, você comete um pecado contra Deus. Por quê? Porque ele falou da palavra.
Então, sejam conhecidos não como pregador estrelinha, da revelação, do repepé, não. Sejam conhecidos como alguém que fala a palavra, que conhece a palavra. Seja lembrado por esse motivo. Pode passar, por favor. Seja piedoso e misericordioso, não acusador. Irmãos, vai pregar numa igreja, não queira dar uma de profeta. Irmãos, geralmente Deus usa o anjo da igreja para bater. Amém? Leve presente, não leve surra. Você vai pregar numa igreja, dê presente, leve uma palavra de bênção. Não é que você não pode exortar, você pode exortar, mas cuidado para você não ofender a autoridade do líder da igreja, não ofender a autoridade do anjo da igreja. Irmãos, nós precisamos saber o nível e diferenciar a linguagem. Se eu tenho uma exortação, pode ser até aqui na Vinde Adoremos, eu sou pastor líder aqui, hoje Deus mandou eu falar de exortação, eu tenho uma exortação para a igreja. Se eu estiver pregando e chegar uma autoridade aqui, vamos supor, deu na telha do pastor Dirceu de vir aqui, irmão, se ele chegar ali, eu estiver dando uma exortação, eu tenho que saber diferenciar aquela exortação para a igreja e para o pastor Dirceu. Eu já não posso colocar todo mundo na mesma bacia e sentar sentado, porque senão eu posso ofender a autoridade, eu posso cometer pecado. Então você vai pregar numa igreja, irmão, leve um presente. Ah, mas Deus mandou eu falar isso. Pense com cuidado do jeito que você vai falar. Amém? Eu aprendi com o pastor Rui, eu já dei muita cajadada por aí, mas o pastor Rui um dia veio aqui, eu já estava maduro, ele falou: irmãos, papai e mamãe da igreja é o pastor Eva, o pastor Wallace e a pastora Eva. Como eu não sou o pai dessa igreja, eu vim trazer um presente, eu vim trazer uma palavra, mas quem bate é papai e mamãe. Eu falei: uau, pastor de quase 60 anos, vindo numa igreja de um pastor mais jovem, honrando, trazendo esse cuidado. Irmão, que bênção, eu fui transformado. Só por aquilo que ele falou, eu já cresci um degrau no meu ministério. Então eu comecei a analisar, eu falei: realmente, quem Deus vai cobrar a igreja é o anjo da igreja. Então eu não preciso ficar dando paulada. Se eu fui convidado para pregar, com certeza Deus vai me dar uma palavra e vai ser uma bênção. Amém, queridos? Amém. Pense nisso. Não fale palavras torpes, cuidado. Seja pontual, chegue cedo, chegue antes. Amém? Seja educado, irmão. Tem irmãos mal educados, cumprimenta, às vezes na igreja dos outros, cumprimenta no olho dos outros. Cumprimente, irmão, no púlpito e fora do púlpito. Desceu. Se você der uma boa palavra, os irmãos vão querer que você ore, vão querer falar com você. Dê atenção para todos. A gente foi no culto de casais, eu orei por todos os casais. Ficamos 40 minutos orando, sim ou não, Zão? Dê atenção para todos. Se alguém pedir oração, ore, fale com todos, cumprimente todos. Fale bem dos seus amigos, da sua igreja. Irmão, não chegue no púlpito, não fale coisas confidenciais que foi confiadas a você, não dê direto. Não fale mal de outras igrejas, não fale mal nem da sua família. Tem gente que às vezes corre o risco de vir e fala assim: ah, eu tenho um cunhado que fez isso, eu tenho uma irmã, eu tenho um primo. Não fale isso, irmãos. Não use isso no púlpito, amém? Isso pega mal e não é de Deus. Não seja demasiadamente justo, como Eclesiastes 7 diz. Não se coloque como bom. O que é ser demasiadamente justo? Querer, irmão, levar a santidade forçadamente, sabe? Conversar e falar: irmãos, nós temos que ser isso, temos que ser aquilo. Cuidado, irmão. Só entre no nível que você vive, não exagere. A Bíblia diz para nós não sermos demasiadamente justos. É a Bíblia que diz. O que é ser demasiadamente justo? Você busca tanto a justiça e a santidade, mas não é para ser santo, é para falar que você é santo. Então, diminua você, amém? Que horas que é, pastor Eva? 9h34, estou encerrando. Use exemplos simples, cuidado com o testemunho.
sem pé nem cabeça, que não glorificam a Deus. Tem testemunho que só glorifica o pregador, irmão. Ele quer contar para mostrar que ele é homem de oração, que ele tem fé, e não dá glória a Deus. Cuidado, quando você tiver no coração de falar um testemunho, julga se é de Deus. Deus, se eu falar isso, os irmãos vão começar a me achar estrela, top, ou o seu nome vai ser glorificado. Se você suspeitar que você vai ser mais agradável do que Deus nesse testemunho, não conte, renuncie ele, rejeita ele. Fale da palavra, evite falar de você. Porque não, irmão, usa você em um quebra-gelo, um exemplo, mas traga uma revelação da palavra, amém? Não revele você, não seja você o revelado, pode passar. Cumprimente a todos, evite falar de dinheiro e classificar condições. Irmãos, isso é uma questão que eu estou evitando e eu estou aprendendo. Às vezes a gente dá preço, às vezes a gente dá valor nas coisas, a gente tem que tentar classificar de uma forma mais sutil, porque às vezes numa congregação tem pessoas de vários níveis, e às vezes a palavra que você usa, o valor que você usa, para um é honra e para outro é ofensa. Então evite falar do preço, né? Fale de uma forma mais diferenciada. Se você pagou caro em algo, fala assim, irmão, certa coisa tem um preço elevado. Não fale foi 10 mil, porque às vezes 10 mil para o irmão Robson é dinheiro de Coca-Cola. Tudo bem, mas se você falar 10 mil para o pastor Wallace, vai falar, rapaz, isso aí não faz sentido na minha cabeça, para me ganhar 10 mil eu tenho que ralar 2 anos. Então se você usa preço, valor, de repente você desmerece a um, põe um objetivo como impossível na vida de um, e na outra você coloca como muito fácil. Então cuidado, se tiver que mencionar, coloca coisas medianas, irmão, isso para mim teve um alto custo, era inacessível, aprove a Deus fazer, foi um milagre para mim, porque eu não tinha condição. Evite dar o preço, porque aí para uns vai ser testemunho, para outros não vão entender, amém? São coisinhas básicas que eu tenho aprendido, não significa que tudo isso que eu estou falando eu estou 100% craque. Eu vi, identifiquei, estou trabalhando para crescer nisso, amém? Não demonstre que prega bem, ainda que tenha pregado muito, seja simples e dê a glória a Deus. Se receber uma profecia, irmãos, como você vai estar pregando, você vai ser o auge, todo mundo vai te ver. É comum irmãos imaturos quererem entregar profecia para você. Meu conselho, recebeu uma profecia, não demonstre que acreditou nem que desacreditou. Querido, obrigado, viu? Deus abençoe. Em casa você confronta e julga a profecia se é de Deus ou não, amém? Não demonstre, não dê a glória para ele, não valorize o profeta e nem desmereça. Querido, obrigado, Deus abençoe. Sério, simples, porque a pessoa fala, poxa, ele nem deu crédito. É você e Deus, amém? Ou às vezes ele vai falar, poxa, ele recebeu, e às vezes nem é de Deus. Então não demonstre se você recebeu ou não, seja simples, humilde, obrigado, Deus te abençoe. Irmão, procure sempre levar uma oferta aonde você for pregar, procure sempre servir de alguma forma. Não se coloque na posição do pregador da estrela. Eu que sou top essa noite, eu que sou pregador, então não faço nada, eu não arrasto uma cadeira. Se preciso for, lave até o banheiro da igreja que você vai pregar. Entregue algo mais que a sua pregação. Leve uma oferta, abençoe aquela congregação de alguma forma, porque espiritualmente você está indo levar uma semente da palavra, mas você pode colher de várias formas esse dia especial. Então leve uma semente, na hora da oferta leve, entregue lá também. Mostre que você não é só pregador, mas que você tem compromisso com Deus e com a ordem do culto, mesmo que você não seja daquela igreja. Não seja estrelinha, esteja pronto para servir, até lavar o banheiro se preciso, pode tudo. Ponto 6. Ao finalizar a pregação, esteja sensível para saber se a igreja está
se a igreja que você está tem oração final, se pode fazer apelo, se tem oração uns pelos outros. Irmão, evite de na hora do culto pegar a palavra, evite de ter direções, cuidado com isso, amém? Então, terminei a palavra, se possível, conversa antes, pastor, vocês oram no final, tem apelo, depois que eu pregar eu posso orar. Procure saber, claro, se você já conhece aquela igreja, já pregou 1, 2, 3 vezes, você já está acostumado, mas se é uma igreja nova, tenha esse cuidado. Tem igreja que não bate palma, irmão. Então, uma salva de palmas para Jesus, você vai passar vergonha, amém? Procure saber antes, amém, irmão? Tem igreja que não aceita calça em mulheres, procure saber antes, amém? Pastor, podemos orar aqui, mesmo você sabendo que pode, na hora da oração, demonstre submissão ao pastor daquela igreja. Queridos, pastor, eu posso fazer uma oração aqui pelos irmãos? É claro, a igreja está acostumada, ele vai abençoar, mas você demonstra para os irmãos que você não é estrela, você está ali submisso, você tem respeito àquela congregação, você tem amor, e você transmite também, não é só uma pregação, você transmite a palavra que você está vivendo, amém? Evite ficar dizendo igual ao pastor Wallace, que é clássico, olhe para o irmão do lado, diga isso, fale aquilo. Por que evite, irmão? Porque tem igreja que não gosta. E eu não estou falando nem de religiosidade. Por exemplo, a igreja que a minha família frequenta em Guarulhos, é a igreja toda preta, tem jovens, tem isso, tem aquilo, tem festa junina, tem tudo. Mas se tem uma coisa que os membros não gostam, é do que o pregador fale, olhe para o irmão que está do lado, não gosta. Por que eu sei disso? Porque meu cunhado está lá e ele já falou. Então, irmãos, é mais uma coisa que eu, como eu disse, eu não estou 100%. São coisas que eu vou amadurecendo, a gente vai conhecendo. Como um dia eu quero pregar lá, então eu estou me preparando para pregar lá, amém? E eu quero voltar. Se eu for pregar, eu quero que eles me chamem de novo. Então eu vou. Agora, por exemplo, eu faço isso para quebrar gelo. Lá na igreja, que é uma das igrejas que eu mais gosto de pregar, é a Batista Ágape Interlagos. Eu me sinto em casa. Os irmãos estiveram aqui com a pastora Carla. Então lá a gente se sente muito bem. Lá eles também não são disso, de falar, olha para o lado. Desde o início eu sei. Mas como eu sempre estou lá, eu acabei que irmão, olha para quem vai te pagar a pizza essa noite. E os irmãos dão risada, e hoje eles acostumaram com o meu jeito. Amém, irmãos? Mas agora eu estou mais maduro. Se eu for numa igreja nova, eu não vou fazer. Tá bom? Veja o ambiente, se é propício para brincar, se é propício para conjecturar, para contar história. Se é um ambiente mais sério, você não brinca, seja sério, amém? Respeite o ambiente, respeite esse momento, tenha temor e gratidão por ser convidado e privilegiado por pregar a santa palavra. Irmão, recebeu o convite? Posso te dar um conselho? Não desmereça. Tem gente que às vezes é uma pessoa séria que está convidando. Pastor Marcelo, vem cá, me ajuda num teatrinho. Vamos supor que o senhor vai me convidar para pregar na sua igreja. Pastor, gostaria de convidar o senhor para ministrar na igreja. Posso ministrar para a gente? Forma correta. Querido, obrigado, viu? Uma honra, um privilégio falar da palavra, estar com vocês. Glória a Deus, eu vou ver aqui a minha agenda, acredito que vai dar tudo certo. Olha a agenda, dá, amém, não dá. Pastor, nesse dia eu tenho, o senhor não tem outra data que eu possa estar? Porque vai ser uma honra, faço questão, mas nesse dia não dá. Você pode às vezes não poder, amém, irmão? Agora, nunca faça isso aqui, nunca. Pastor, vou orar para ver se é de Deus eu ir pregar na sua igreja. O que você está fazendo? Você está falando assim para ele, você está me convidando sem direção. Você está desmerecendo e desonrando. Tem gente que faz isso com o próprio pastor. Irmão, se é alguém que você respeita, é seu amigo,
está te convidando, se você não se sente, não quer, está em pecado, não quer, querido, eu agradeço muito, mas eu não posso nesses dias. Estou num tempo que eu não estou podendo. Mas, poxa, fiquei feliz com o convite. Daqui a um tempo a gente volta a conversar. O que você fez? Você por algum motivo não quer, não pode, não está preparado, não se sente digno, não sei o que. Ele também não precisa saber. Mas você honrou a forma como ele te convidou e você deixou uma porta aberta. Agora, se você falar, eu vou orar, você está demonstrando soberbo. Amém? Agora, pastor, isso não é de Deus. Obrigado, viu, querido? Creio que Deus vai abençoar esse dia, vai ser uma bênção. Vai orar. Você está desconfiado? Deus, estou desconfiado que não é para mim. E se não for, você, pastor, estou ligando. Infelizmente não posso estar com o senhor tal dia. Acabou, irmão. Mas você não precisa ser soberbo. A maioria das pessoas que falam isso, elas vão aceitar o convite. Só que elas querem demonstrar uma falsa santidade. Não é para orar, para ver se é de Deus, não. Não é, mentira isso. Mas elas querem já demonstrar uma falsa espiritualidade. Não precisa disso, amém, irmão? Então, se alguém me convidar, irmão, eu estou aberto. Para que é? Para jogar bingo? Não. É para pregar a palavra. Irmão, se me convidar para pregar a palavra até no centro de macumba, eu estou preparado para isso. Eu tenho que estar preparado para isso. Amém? Então eu não vou falar, eu vou orar. Não, eu vou orar para Deus me dar uma mensagem, mas é claro que eu vou. Agora, você de repente não é pastor, talvez você ainda não se sinta convicto, né? Eu estou convicto do meu chamado, então eu vou pregar em qualquer lugar, estou pronto para pregar, amém? Talvez você ainda não se sinta convicto, tenha humildade, demonstre isso para o convite, não precisa ser sobora, pastor, olha, o senhor sabe que eu estou aprendendo, eu fico assim, é uma surpresa para mim, eu fico até um pouco assim, mas eu vou me dedicar para que seja uma bênção. É isso que o pastor quer ouvir, é isso que o seu pastor quer ouvir, e é isso que Deus quer ouvir, que você vai para cima, irmão, amém? Amém. Então você vem que pode sentar, não vem com essa falsa espiritualidade, aí eu vou orar para ver se é de Deus. Você é melhor que a igreja que vai te ouvir? Você é um vice-querubim sênior que não pode vir nessa igreja? Quem é você na fila do pão? Então seja humilde, amém? Seja tranquilo, não precisa ser afoito, eu vou pregar que nem o chá, não, irmão, não precisa demonstrar toda essa alegria também que você vai pregar. Fique feliz, fique grato, né? Teve dias, irmão, e olha que eu não gostava de pregar, como vocês já sabem, mas teve dias que eu fiquei assim, muito honrado pelo convite. Querido, obrigado. Né? Não precisa também, porque senão o pastor vai falar assim, meu Deus, será que eu não vou arrumar um problema? Se a pessoa não prega em lugar nenhum, ficou tão feliz assim, misericórdia, então tome esse cuidado. Mas respeite esse momento, irmão, valorize com Deus. Fale, Deus, obrigado, Senhor, que bênção. Se alguém me chamou para pregar, é porque eu tenho dado testemunho, é porque alguém tem visto algo na minha vida. Poxa, que legal, que bacana. Amém, irmão? Valorize isso, respeite, ore por isso, peça discernimento. Próximo, por favor. Respeite e honre os mais velhos presentes, pessoas de outras congregações, mencione elas. Você foi convidado a pregar numa igreja, chegou lá alguém, um pastor, fale, querido, que honra, estou aqui pregando hoje, mas chegou o irmão Robson, que é da outra congregação, chegou o pastor Marcelo, poxa, está aqui para nos ouvir. Você entendeu, irmão? Pode ser o pastor da igrejinha de 3 pessoas, ele é pastor, mencione ele no público, se você conhecer. Se você sentir que tem alguma autoridade, você não conhece, você fala, olha, talvez aqui nós tenhamos mais pastores, que honra pregar aqui para esses obreiros. Porque, irmão, você já abre uma porta, porque pastor às vezes é crítico, ele está acostumado com várias pregações, com várias oportunidades, mas quando você planta você semeia a honra, aquele pastor falou, ali não é só alguém que tem uma oportunidade, não, é alguém especial no reino de Deus, você começa a ter respeito. Eu fui pregar numa igreja esses dias, tinha um pastor lá do Concaia, ninguém sabia.
Eu também não sabia. Se eu sei, eu falaria. Mas ele foi lá. Querido, que bênção. Vou te convidar. Dei um cartão para ele. Amém, querido. Você conhece aqui? O pastor conhece, de vez em quando eu estou aqui. Pastor, você conhece? Conhece. Toma o cartão meu, querido. Vai ser uma honra. Você entendeu? Esteja pronto para isso. Ah, mas eu nem sou pastor. Mas tenha essa sabedoria, porque Deus vai abrir portas para você. Irmãos, eu estou dando tudo que está no meu coração aqui, porque eu entendo que vocês estão aqui porque vocês têm sede. Amém? Talvez não vai ser ano que vem nem no próximo, mas talvez daqui 10, 15 anos você vai começar a dar frutos. Talvez eu nem esteja mais aqui, esteja lá na glória, alguns jovens aqui ouvindo e vão estar pregando. Pastor Wallace compartilhou essa experiência aqui, foi bom para mim e esse é meu desejo. Se preocupe com o nível da linguagem, nós já falamos. Ah, irmãos, se você já falou essa frase, joga ela no lixo, não serve para você. Você é a palavra de Deus encarnada. Vou repetir: você é a palavra de Deus encarnada na terra. Ou 3 amém. Eu vou repetir de novo, irmão. É que fala encarnada, né? Dá uma impressão de espiritismo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é: Jesus é o verbo. Amém. Deus é a palavra. Amém. Ele habita em você. Amém. Você é de carne. Amém. Então a palavra em você é a palavra encarnada. Amém. É o que João falou. O verbo se fez carne, encarnou no corpo de Jesus, né? Ele nasceu. Então você é a palavra de Deus encarnada. Amém? Amém? Então não use essa frase. Tem gente que fala assim, pega isso, ó, isso é importante. Eu sou responsável pelo que eu falei. Eu sou responsável pelo que eu falei. Eu não sou responsável pelo que as pessoas entenderam. Você já viu essa frase? Alguém já falou aqui? Eu já falei, irmão. Tem mais algum corajoso que já falou? Levanta a mão. Vocês já falaram assim? Já falou, Drick? Eu sou responsável pelo que eu falei. Agora o que as pessoas entenderam, eu não estou nem aí. Já falou isso? Quem mais já falou? Tem muita gente que fala. Irmãos, você é responsável pela palavra que você fala e pelo entendimento das pessoas. Se preocupem em falar claramente e em bom som. Amém? Amém? Ah, eu fui lá, preguei, ninguém entendeu nada. Problema dos irmãos. Eu preguei, eu sei o que eu falei. Não. Esteja preocupado se ficou claro o que você falou. Se em algum momento você suspeitar que você falou alguma coisinha que não ficou bem entendido, volta, peça perdão e fala: irmãos, eu quis dizer isso. Pastor, é bonito fazer isso? Não. Principalmente para quem quer ser estrela, não é bonito você ter que voltar e pedir perdão por algo que você fez, mas é verdadeiro e poderoso. Tem hora que não vai ser bonito, mas vai ser necessário. Tem hora que eu vou precisar subir aqui e falar: irmãos, veio um pastor aqui, pregou isso e isso aqui, mas está fora da palavra, não é o que a gente pensa. É chato para mim como pastor convidar alguém e depois ter que justificar, mas é necessário em alguns momentos. Amém? A palavra de Deus e a pregação é para que todos ouçam, mas aprendam a dividir por níveis de honra e autoridade. A mesma palavra é para todo mundo, mas saiba o público que você vai pregar, a linguagem que você vai usar, e no mesmo culto, se tiverem níveis diferentes, tenha essa sabedoria de saber falar em níveis diferentes. Amém? Amém. Próximo, encerramento. 1 Timóteo 5, 17, 18 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Algumas traduções dizem ministério da palavra. Pois a escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que quem trabalha no ministério da palavra é digno de honra. Gálatas 6,6 diz que a pessoa que te ensina precisa ter salário. Algumas traduções dizem: paga-lhes
dê a devida honra, faça participante de todos os seus bens. Irmãos, é bíblico o pastor ter salário, é bíblico o pregador ter oferta. O que nós não podemos é fazer do evangelho um dinheiro, uma empresa, uma riqueza, amém? Então eu te dou um conselho, talvez você não seja pastor, mas eu e o pastor Marcelo. Se você for em algum lugar pregar, alguém te convidou e alguém te der uma oferta, eu te dou um conselho: receba. Receba e agradeça. Não venha com aquela falsa espiritualidade, misericórdia, não quero. Você está rejeitando a bênção daquela igreja. Aquela igreja vai ser abençoada por semear na sua vida. Então não cobre para pregar, não exija nada. Se alguém falar, você vai me pregar aqui, você precisa de alguma coisa? Não, querido. Agora, você pregou, alguém veio com envelope, seja 50, seja 1000, seja 10.000, receba e seja grato, independente do valor. Não demonstre que aquele valor você ficou mais feliz ou menos feliz. Amém? Amém. Tem igreja que às vezes deposita antes. Pastor, o senhor vai me pregar aqui domingo, me manda seu Pix. Sexta-feira cai o dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes? Foi um livramento de Deus na minha vida. Estava, Senhor meu Deus, e algum pastor: pastor, o senhor vai me pregar tal dia, mas já quero te dar uma oferta. Aleluia, irmão. Amém? Nós fazemos isso aqui. Quando vem alguns pregadores de fora, nós abençoamos, segundo a nossa condição. Amém, irmãos? Nós não contratamos. Se eu for convidar alguém, o pregador fala: olha, eu cobro X, ele não vem. Amém? Todos os pregadores, inclusive os mais famosos, eu trouxe um famoso, não vou citar porque está gravando, que prega em vários países. Querido, eu faço essa pergunta: o que precisa para o senhor vir? Você já me conhece, não precisa de nada. Aí a gente faz esforço e honra o pregador. Amém, irmãos? Então, se você receber uma oferta, até aqui em algum momento, se você fizer algo aqui na igreja, em algum momento você receber uma oferta, receba. Pastor, mas eu não estou precisando. Inclusive, o senhor está me dando R$500, para mim não faz diferença R$500. Sabe o que você faz? Agradece, põe no envelope e devolve, irmão. Ninguém precisa saber. Amém? Amém. Já teve casos assim. Poxa, recebi uma oferta aqui. Poxa, estou numa congregação simples. Põe lá, mas nem põe o nome. Amém, querido? Mas recebe, porque também é desonra não receber. Tem irmãos que falam: eu não recebo oferta, não recebo para pregar, como se ele fosse espiritual. Mas a Bíblia está falando que não amarre a boca do boi que debulha. O boi está trabalhando, enquanto ele trabalha, deixa ele comer à vontade. Está amassando lá o cacau para o dono da fazenda ganhar dinheiro. O boi é o que tem que comer mais. Você quer viver a palavra de Deus instantaneamente? Deixa seu pastor ser abençoado através daqui. Irmão, é difícil eu como seu pastor pregar isso, mas eu preciso te ensinar. Irmãos, você só pode ver uma prosperidade espiritual se primeiro passar pelo altar dessa igreja. Amém. Se você tiver uma mentalidade: eu tenho que prosperar meu pastor, não, você não recebe nada. Você entendeu, irmãos? Então, o altar da minha igreja, os meus pastores estão bem cuidados, eu vou prosperar. Amém, irmãos? Hoje eu não sou integral, o pastor Marcelo não é integral, mas se um dia nós formos, você tem que ter uma preocupação com isso. Sabia disso? Deixa uma lição de casa. Lê Gálatas 6,6. Gálatas 6,6. Procure em todas as versões diferentes. Lê lá. Você vai ver que é Bíblia pura, não é conversa fiada. Então, irmão, se você receber em algum momento da igreja, não seja soberbo. Porque é da igreja, não receba. Pastores, irmão, se o pastor sentiu te dar aquele dinheiro, mesmo que você não esteja preocupado, aquilo é uma bênção na sua vida. Amém? Amém? Mesmo que você pegar e devolver na conta da igreja, mas recebe aquilo. Tem uma ligação naquilo, tem uma importância naquilo. A Bíblia não vê o dinheiro como a gente vê. A gente às vezes vê pela troca, mas a Bíblia, em alguns momentos, o dinheiro é honra, é cuidado, é demonstração de apoio.
Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos crescer nisso. Amém, irmãos? O cuidado um pelos outros também. Atos 8. Não li tudo. Não abordasse o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Atos 8:17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você que está na ministração online vai assistir esse vídeo. Nós finalizamos aqui. Eu quero te agradecer por ficar até o final. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal para nos apoiar. Que Deus te abençoe.